Boa noite, amados irmãos. É com muito privilégio que eu recebo esse convite, que eu recebi esse convite do pastor Marcos para estar falando com os irmãos nessa noite. E vamos abordar nessa noite, dando continuidade aos estudos que foram feitos recentemente sobre as 7 cartas das igrejas da Ásia Menor, né? E essas cartas, não porque ficou algo a ser dito, mas é porque é um assunto de extrema importância que é necessário que façamos uma revisão, né, um resumo, para que a gente consiga abstrair, consiga guardar o máximo possível dessas informações e da riqueza que são essas cartas, e principalmente a mensagem que ela nos traz, que eram cartas a igrejas reais que foram criadas, que foram instauradas, algumas pelo apóstolo Paulo, outras por outros discípulos, e essa mensagem que foi passada para elas naquela época, essa mensagem perdura até os dias de hoje, né? E essas cartas, elas estão nos capítulos de 1 ao 3 de Apocalipse. E quando a gente fala de Apocalipse, muitas vezes nós temos a preocupação de associar Apocalipse com o fim. Mas, na realidade, a palavra Apocalipse, ela significa revelação, né? Ela é a junção de 2 palavras gregas, apo e calipsis, que em sentido literal fala assim, enviar para longe a sombra, ou uma outra tradução, remover o véu. Ou seja, quando a gente fala de Apocalipse, a gente está falando da revelação. A revelação de Deus, né, que chegou ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, e começa com essas 7 cartas. E para quais são as igrejas? Então, para a gente decorar, né? Decorar não, aprender. Igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Essas são as 7 igrejas que receberam cartas. O primeiro capítulo de Apocalipse faz uma prévia, uma apresentação de João, né, falando da situação onde que ele se encontrava naquele momento, lá na ilha de Patmos. E as cartas realmente começam a partir do capítulo 2 de Apocalipse, né? E a primeira carta é para a igreja de Éfeso, né? E o que significa Éfeso? Éfeso significa desejável, né? Mas Éfeso era uma igreja que tinha o amor decadente, né? E aqui na nossa palavra de hoje, nós vamos fazer uma contemporaneização da igreja, na história da igreja até os dias atuais. Cada uma das igrejas, cada uma das cartas, a gente pode associá-la de uma forma de entendimento com um período da história, né? E a igreja de Éfeso, a gente pode comparar ela com a representação da igreja primitiva, que vai do Pentecostes até o final do 1º século, né? E a cidade de Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, a cidade de culto idólatra, a uma deusa chamada Diana, ou Diana, né? Ou Artemis. E ela tinha um grande templo, né, dessa Diana ou Diana, que é considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Até hoje ainda existem ruínas desse templo, né? E Paulo viveu nessa cidade 3 anos para pregar o evangelho. Foi uma cidade em que Paulo que fez a pregação e começou o evangelho ali naquele lugar. E ele viveu lá por 3 anos. Né? E a referência disso está lá em Atos, capítulo 20, versículo 27. Dentro do livro de Apocalipse, capítulo 2, tem alguns
versículos, nós não vamos ler todos, porque senão o tempo não permite que façamos a leitura de todos os versículos. Né? O versículo 2 diz assim: eu sei as tuas obras. Parênteses, Jesus conhece o que fazemos por sua igreja. Né? Ou seja, o versículo diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolo, e não são, e tu os achastes mentirosos. Né? Esse período da igreja, quando a gente fala que ela vai até o 1º século, por esse versículo a gente já vê que tem o início do que chamamos de heresias. Né? Pessoas que estavam dentro da igreja, pessoas que estavam ali fazendo parte da igreja, mas que já tentavam colocar dentro do culto, né, dentro da adoração a Deus, outros cultos, outras adorações. Então, a gente já vê se estabelecendo na igreja, né, as heresias naquele momento. E o começo do versículo, quando fala, eu sei as tuas obras, significa que Jesus conhece o que fazemos pela sua igreja, pela sua obra. Né? Deus tem ciência daquilo que fazemos. Deus tem ciência daquilo que somos. Né? Não é uma ciência humana. É algo muito além. É algo que vai muito além da gente fazer algo para agradar fulano, agradar Beltrano. Né? A ciência de Deus, ela é soberana. Aí o versículo 4. E aí é que está o problema. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Né? Então, a igreja de Éfeso, ela começa com muito amor, começa empolgada, começa animada, mas João já exorta a igreja, né? Porque a palavra de João não é uma palavra que ele estabeleceu. Né? Como o nome do livro diz, fala que é uma palavra de revelação, né? Revelação do próprio Jesus, do próprio Deus. E aí, quando Deus fala para ele, escreva aquilo que eu ditarei a você. Escreva tudo aquilo que eu falarei. E uma das coisas é que Deus falando para João escrever para Éfeso, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Né? O que fazemos não substitui o que somos para Jesus. O nosso amor deve estar acima de tudo. Né? E aí, lá no versículo 5, ele faz uma outra exortação. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Né? Quando a gente fala da Bíblia, em muitas situações a gente vê promessas. E quando eu leio um texto desse, eu também vejo isso como uma promessa. Eu vejo como sendo Deus prometendo, olha, se você não se arrepender, você vai, eu tirarei, né, do seu lugar o teu castiçal. O castiçal é um exemplo, um símbolo da salvação. Né? Então, a igreja de Éfeso, ela foi avisada, né, com relação a essa posição de abandonar o primeiro amor. Né? Então, esse é o principal aviso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Esta é a grande mensagem que é aplicada e que é direcionada à igreja de Éfeso. A próxima igreja é Esmirna, né? E Esmirna tem um significado pesado já, né? Que significa amargura. Né? O nome da igreja, a igreja de Esmirna, é uma igreja de amargura. Mas por que isso? É porque ela era uma igreja que era perseguida. Né? Ela era uma igreja que sofreu perseguições. Né? E, temporalmente falando, isso apenas uma forma da gente estudar essa
temporização, ela representa mais ou menos a igreja, né? Obviamente a igreja prática real de Esmirna, que recebeu essa carta, mas também serve para a gente temporizar a igreja primitiva, que vai do início do segundo século até o ano 312, 300 e pouco, depois de Cristo, né? E essa cidade ela sobreviveu, né, aos tempos bíblicos e hoje chama Izmir, na Turquia. Quem tiver curiosidade aí, for curioso igual eu, pode pesquisar lá Izmir, na Turquia, que é a mesma cidade de Esmirna, né? E essa é uma das duas igrejas que não recebe críticas de Deus, né? Essa igreja, Jesus fala com João sobre ela, né? Tem uma palavra a respeito dessa igreja, mas não tem críticas. Essa é uma das duas. Das 7 igrejas que iremos falar, apenas 2 não sofreram críticas de Deus. E ela também, ela se refere, quando a gente fala a questão da temporização, e é pelo nome da amargura e de perseguição, ela se refere ao período de maior perseguição e a mais brutal perseguição dos imperadores romanos, como Nero, Domiciano, Diocleciano e outros, né, que perseguiram a Igreja de Cristo depois do segundo século, né? E é a cidade onde ocorreu o martírio de Policarpo, que era um bispo, um apóstolo, né, um missionário, vamos dizer assim, de Esmirna, que foi discípulo de João, né? Então, tem lá. Vamos citar os 2 versículos principais que falam da igreja de Esmirna. Versículo 9, do capítulo 2. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Aí, esse versículo está referindo-se à perseguição que os próprios judeus colocaram aos cristãos depois nesse período da história. Versículo 10. Nada temas das que hás de padecer. Eis que o diabo lançará de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando Deus fala com o povo de Esmirna, essa colocação, está dizendo o seguinte: olha, sê forte, sê fiel, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E no começo fala que ela, de certa forma, é pobre, né? Pobre na questão financeira, questão econômica. Lá na frente nós vamos falar de outras igrejas que são consideradas ricas. Mas Esmirna, mesmo na tribulação e na pobreza, né, o próprio Deus fala com João: olha, avisa para eles que apesar dessa pobreza terrena, dessa falta de dinheiro, eu digo para eles que eles são ricos. Na realidade, eles são ricos. Por quê? Porque nem o próprio Deus encontrou nenhuma crítica, nada para aquele povo em relação à sua obra, em relação ao amor a Deus, amor à causa e, principalmente, o discipulado que foi feito ali, a integridade da palavra que estava sendo pregada naquele lugar. Então, memorizando, Esmirna não sofreu repreensões do próprio Deus quando começou ali, quando recebeu essa carta, né? Pessoal, eu estou falando assim com muita mais rápido, porque o tempo não permite que a gente vá nos pormenores, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo conectar aqui no vídeo para eu também acompanhar se tem alguma pergunta, alguma coisa.
O Mateusão vai conectar aqui para mim. Então, dando continuidade, irmãos, vamos falar agora, né, sobre a igreja de Pérgamo. Interessante que Pérgamo tem um outro significado. Significa casamento, aliança, né? Então, só um instantinho. Opa, agora estou online também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bom, por enquanto não. Então, fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta ou com algum comentário, é só colocar ali que a gente acompanha. Tá bom? Bom, a igreja de Pérgamo, e Pérgamo, como eu estava dizendo, significa casamento, né, que representando, de certa forma, o casamento da igreja. No caso da igreja de Pérgamo, infelizmente, com o mundo e a intromissão do poder secular, Roma e Constantinopla, nos assuntos da igreja. Pela análise do texto, a gente enxerga que é a igreja mundana, né? E a gente vai ler os versículos que falam disso, né? E ela exatamente é no período do ano 320 a 600 depois de Cristo, né? Principalmente em termos históricos falando, né? Porque aí nós estamos já associando a história secular com a igreja. É o período em que Constantino, né, imperador depois da batalha de Adrianópla, ele pega e tinha uma dificuldade de administrar o cristianismo, e aí o único jeito que ele encontrou foi trazer o cristianismo para dentro do Estado, vamos dizer assim, tornando o cristianismo a religião oficial do Estado, né, de Constantinopla. E Constantino, ele pega e faz isso, e ele se torna o líder, vamos dizer assim, da igreja, inclusive. E essa aproximação da igreja com o Estado foi muito prejudicial, né? Foi quando a igreja realmente se distanciou, foi o período histórico onde a igreja mais se distanciou de Deus, né? E aí, e o interessante é que como a gente começa o texto, começa a apresentação falando que o livro de Apocalipse é uma revelação, né, que foi mandada para a igreja, né, de Pérgamo naquela época, ou seja, 300, 400, 500 anos antes de acontecer esse episódio, mas aí já fala, João, através de Deus, já diz o seguinte, no versículo 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei, e a ti e contra eles batalharei, com a espada da minha boca. Então, gente, o que foi falado para a igreja de Pérgamo foram essas palavras, né? Quando eu faço uma referência ao período histórico de Constantino e da associação da igreja com o Estado, apenas uma análise e uma temporização do que foi falado para a igreja de Pérgamo.
E a gente pode ver que Pérgamo estava acontecendo exatamente o que eu falei que ocorreu com a igreja no período de Constantino, que é a questão da idolatria, né? E está muito ligado ao trono de Satanás do que ao próprio Deus, né? E uma referência disso está lá em Apocalipse 13, versículo 2, né? Então, é extremamente importante a gente ter essa convicção de que quando eu temporizo na história, é porque as situações das igrejas naquele período são muito semelhantes, né? Então, a gente tem que... é interessante a gente fazer essa associação até como uma forma de aprendizado, até uma forma de mantermos o entendimento de como foi importante, de como é importante aquelas palavras, como foram importantes aquelas palavras que foram faladas a cada uma das igrejas naquele período, né? Então, por isso que é necessário fazer essa temporização. A igreja que estava na idolatria, permitindo que o mundo entrasse dentro da igreja, né? A igreja de Pérgamo, né? Então, que poderemos falar assim, que é uma igreja mundana, mundana no sentido de que permitiu que várias coisas do mundo fossem incorporadas dentro da igreja, como idolatria, como outros cultos, e isso aborrece a Deus, né? Então, o próprio Deus fala que para eles se arrependerem, né? Quando não, ou seja, se não se arrependerem, em breve virei a ti e contra eles, né, virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca, né? Temível é a espada do Senhor, meus irmãos, né? Bom, vou ser comerciante. Não, não era. Ele tinha que fazer parte desse grupo, né? E sendo muito comum que os seus membros participassem de festas dedicadas a divindades pagãs, e era famosa pelo seu comércio e pela produção de têxteis, né? Lá em Atos 16, faz uma referência também a Tiatira, né? Então é interessante que a gente entenda, né? E até em função desses cultos pagãos, dessas divindades pagãs, o significado do nome da cidade de Tiatira significa que quem se sacrifica sempre, ou sacrifício permanente. É uma outra forma, são dois significados que tem aí. Ou seja, quem sacrifica sempre, ou sacrifica permanente. Uma referência que tem com relação a essa igreja é que é uma igreja, pelos textos que a gente vê, que é uma igreja profana, né? E a representação temporal, né, que a gente vem fazendo, ela é por volta do ano 600 a 1500, né? Perdurando em alguns aspectos, né, até o dia de hoje, né? Quando a gente fala que a relativização existente nas igrejas de hoje, né, é algo que ocorreu com a igreja de Tiatira. É permitir que coisas que não são de Deus, que não são para Deus, tomem conta das nossas vidas e das nossas igrejas, do nosso culto, e que, na realidade, é uma mundanização, que é uma profanação da palavra, né? A gente tem visto muito isso por aí, meus irmãos, né? E essa igreja, ela recebe elogio e recebe crítica também, né? E é uma igreja que permitiu a entrada de falsos ensinos e idolatria, né? Ela já começa com a questão da idolatria. Por isso que a gente faz a referência temporal, né, da igreja, da evolução da igreja do século 600 a 1500, né, 1500 e pouco, principalmente com a questão da idolatria, né? A igreja de Tiatira permitiu
a entrada da idolatria dentro da igreja e a igreja, a evolução histórica da igreja, nesse período, né, a partir do século 600, né, do ano 600 até o 1500, foi o período onde mais intensificado foi a questão da idolatria dentro da igreja. Então, é importante a gente frisar e fazer essa associação que a gente mais ou menos consegue entender o processo todo, o processo histórico, né, da igreja também. Ou seja, a gente vai associando as cartas às 7 igrejas com a evolução histórica da igreja, né? Bom, diz assim os versículos 18 e 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Né? Então, João dá nome, né, ao pecado, à transgressão, ao que estava ocorrendo com a igreja de Tiatira. Ela é muito específica, João é muito específico com relação a isso, porque a igreja permitiu, né, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinasse no templo. Então, é aquela história que eu mencionei, a permissão de coisas fora da palavra, fora do que é do escrito, fora que é da vontade de Deus, sendo trazido para dentro da igreja, e aí produzindo uma insatisfação de Deus com relação àquela igreja. Chega ao ponto de ele pedir que João mencione isso e enfatize essa condição em relação à igreja de Tiatira. Né? Vale lembrar que quando fala de Jezabel, né, é aquela rainha, esposa do rei Acabe, né, que reinou em Israel de 873 a 852 a.C., né? Jezabel pretendeu abolir o culto a Deus e determinou a eliminação de todos os sacerdotes e profetas de Israel, e ela simboliza a idolatria e a prostituição. Vocês podem ver que a menção a Jezabel não é a ela em si, que foi convidada a entrar dentro da igreja de Tiatira para pregar depois da morte de Cristo, depois desse momento em que da revelação de João. A história de Jezabel ocorreu anos antes, muitos anos antes. Mas a ideia, a pregação, a palavra, o culto a que Jezabel defendia permaneceu. E a igreja de Tiatira permitiu esse culto, essa idolatria, essa referência à prostituição que entrasse dentro da igreja de Tiatira. Então é extremamente importante a gente fazer essas associações, importante a gente fazer essa correlação para que a gente entenda toda a trajetória histórica, que isso ajuda a gente a entender melhor. Né? No versículo 20, diz o seguinte: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. Eu vejo isso aí também como uma outra promessa. Né? Olha, você se arrepende. Porque quando a gente fala de promessa, não é só coisa boa, não. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso de saber que uma promessa, eu te prometo que se você não, né, no caso aqui, se você não se arrepender, né, se não se virar desse caminho, grande tribulação te virá. Então, a gente tem que ter essa percepção
né, que Deus é um Deus que cura, um Deus que salva, é o Deus que virá, né, é o Deus do Espírito Santo, mas tem uma outra característica de Deus, que é a questão da justiça, né? Recentemente, a gente estava discutindo em casa, e meus meninos perguntaram, mas se a gente, e aquelas pessoas que vivem uma vida de pecado, e aí chega lá no momento final, ele pede perdão, e aí vai ser salvo, né? Como lá o ladrão lá na cruz. Eu falei assim, olha, pode até ser, né? Porque se fez isso de caso pensado, né? Tipo assim, eu vou aproveitar, vou viver no pecado, vou fazer o que me der na telha, vou fazer e acontecer, e na hora H eu vou pedir perdão e vou me dar bem. Não vai nesse caminho, não. Porque a gente serve um Deus justo. Um Deus que, em todos os textos, né, em todas as cartas, começa mais ou menos assim. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o que você faz. Eu conheço o que você pensa. Eu conheço o seu coração. Eu conheço a sua vida. E isso significa que Deus nos conhece. Mais do que nós mesmos, mais do que nós pensamos que sabemos sobre nós, Deus nos conhece. Então, quando a gente fala que, de forma alguma, Deus ele é injusto. Então, quando a gente fala dessa característica de que a gente precisa, né, a gente precisa estar na presença de Deus. E a gente tem que reconhecer que as nossas obras não são para nós. O que fazemos é para o Senhor, né? Então vamos dar continuidade aqui, senão o tempo não me permite terminar como coisa. Versículo 21 do capítulo 2, né? Continua. Ele termina lá o 20 falando que grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. No 21, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Novamente falando, aquele que sonda as mentes e corações. Não adianta fazer nada só por fazer. Eu vou fazer aquilo porque está todo mundo me vendo e eu vou fazer assim de uma forma bonita, formal, e eles vão ver que eu sou uma pessoa de Deus, sou um santo, sou uma pessoa santificada. Quem interessa realmente sobre isso é o próprio Deus. E o versículo 22, versículo 21 fala, né, no meio dele ali fala assim: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Amados, já pararam para pensar na profundidade que é você ter o seu coração e a sua mente sondada, né? E o que é uma sonda, né? A gente naquela época não tinha nem ideia disso, do que é uma sonda, né? Por exemplo, dentro do meio médico, sonda é um aparelhinho que coloca dentro da nossa veia, por exemplo, tem um exame que é feito que entra, né, coloca lá uma sonda pela artéria da perna da gente, e vai aquela sonda passando pelas nossas veias até chegar e ver o interior do nosso coração. Isso é uma sonda, né? Isso nos faz imaginar como que é essa sonda que Deus tem, né? Que sonda os nossos corações, que sonda a nossa alma, né? E que sonda a nossa mente. Então,
nada que façamos sai da percepção e da visão que Deus tem sobre nós. Nada que falemos, nada que justifiquemos, nenhuma desculpa, nada fará com que Deus mude aquilo que Ele saiba, que Ele sabe das nossas vidas, do nosso coração e da nossa mente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, aparentemente não. Boa noite, paz aí a todos, né? Tem aí a irmã Michele, Chica, Francisco Campos, Rose Mangabeiras, Michele, Francisco, Pastor Renato, Irani, Marcos Vinícius, Selma, né? Cirlane. Deus abençoe a todos vocês. Continuemos. Versículo 22, também do capítulo 2. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas, como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, meus irmãos, é extremamente importante a gente entender essas promessas, né? Que no mesmo momento em que o próprio Deus fala com a igreja de Tiatira, né, fazendo as críticas, ela fala que tem aqueles que mesmo numa igreja dessa, que permitiu tudo isso, mesmo dentro de uma estrutura em que a idolatria, a prostituição, dentro de uma igreja que recebeu essas coisas, existem aqueles que perseveraram, aqueles que estão firmes. Isso significa que não é impossível, permanecermos firmes, inabaláveis, né? Então, o próprio Deus faz referências a essas pessoas que mesmo diante de situações tão adversas, tão difíceis, permaneceram de forma íntegra, né? Eles permaneceram de forma plena na presença de Deus e guardaram a fé, né? Então, quando eu falo de temporização, a gente consegue ver realmente, né, para quem estudou um pouquinho de história, que realmente a igreja, né, a partir dos 600 anos até 1500, foi a igreja que mais recebeu essa questão da idolatria, da prostituição. A igreja já tinha uma associação muito forte com o Estado, né? A igreja às vezes dominava o Estado, às vezes o Estado dominava a igreja. Existia aí já a história a visão papal, né, da igreja, da evolução da igreja de Cristo, né? Já tinha a figura dos papas e dos cardeais, dos bispos, né, que tanto a gente vê aí nas histórias e nos filmes, que já tinha uma certa aproximação e um vínculo muito promíscuo com o Estado. Eu não estou falando aqui que a igreja não deva e não possa fazer parte do Estado. Eu estou dizendo que não pode fazer uma relação promíscua. O que é uma relação promíscua? É uma relação prejudicial, algo danoso, algo sujo. Isso não pode, né? Tem que ter, a igreja tem que se permanecer inabalável dentro dos pilares da fé e da palavra. Então, a igreja de Tiatira não manteve isso, né, como um todo. Mas dentro dela, mesmo dentro dessas circunstâncias,
muitos permaneceram na fé. Muitos permaneceram inabaláveis. As próximas igrejas que a gente vai falar, elas já não estão mais no capítulo 2 de Apocalipse, elas já estão no capítulo 3. E a próxima igreja é Sardes, né? Significa os remanescentes, ou os que escapam, os que fugiram, né? Tem uma referência que fala assim que essa igreja é uma igreja que a gente chama assim, uma igreja morta, né? É uma igreja que é a representação da igreja dentro daquele contexto histórico que a gente está falando, que é do período de 1500 até o ano de 1750, né? E aí depois eu vou falar por que vai até nessa data aproximadamente, que é um período muito obscuro, mais obscuro ainda, da igreja, né? É onde teve os maiores problemas com relação a isso. Então, a gente vê que faz um certo sentido a gente fazer essa associação, né? Então, é do século XVI, ou seja, 1518 até 1750. E já a gente vai falar o porquê. É a igreja que está morta pela falta de ação do Espírito Santo. É uma igreja que se distanciou do Espírito Santo. Então, no versículo 2 do capítulo 3, diz o seguinte: "Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Né? Se observarem, nas cartas anteriores, a maioria começa assim: olha, eu sei as tuas obras, eu sei o que tem feito. Aqui João já começa falando: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, todas as obras da igreja de Sardes foram rejeitadas, de uma certa forma, dizendo assim, né? E diz o versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Versículo 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, recortei aqui, de maneira nenhuma lançarei, né, deixarei ele. Eu perdi aqui a continuação do versículo aqui. Então, irmãos, a gente vê que realmente tem uma relação com o período histórico. Por que falar que uma igreja é uma igreja morta? Né? A gente fazer uma referência de que uma igreja está morta. Parece pesado, né? Parece pesado. Mas a gente tem na Bíblia o exemplo da figueira, que Jesus passa por ela e não tem frutos. E aí ela, né, Jesus amaldiçoa ela. Mas se a gente plantar, por exemplo, se você planta um milharal, né, e não dá nenhuma, você plantou um milharal enorme lá, se ele não deu nenhuma espiga de milho, nenhuma asinha, nem para semente, o que vai acontecer com esse milharal? Vai ser queimado. É inútil. É morto. Não serve para nada. Folha. Palha. Né? Então, as obras, ou seja, as coisas que a igreja de Sardes fez, para Deus não tiveram nenhum sentido. Nenhuma utilidade. Ou seja, é uma igreja de obras mortas. Né? De obras que não
encheram os olhos de Deus, que não trouxeram alegrias ao coração de Deus. E Deus fala, acho que de todas as igrejas, Sardes, para mim, é um posicionamento pessoal, é a igreja onde Deus é mais duro, né? Fala assim, porque quando ele fala assim, ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, a grande maioria já está morta, né? A grande maioria nem presta para nada. Ou seja, os que ainda estão vivos, ser vigilante, porque senão vai piorar mais ainda, né? Então, essa é a igreja de Sardes, né? Bom, dando continuidade, que senão eu não termino dentro do horário. Próxima igreja é uma igreja totalmente inverso da de Sardes e da grande maioria das outras igrejas. É a carta da igreja de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia. Filadélfia foi fundada por Eumenes, a cidade de Filadélfia, rei de Pérgamo, que colocou esse nome em homenagem a seu irmão Átalo. A cidade foi fundada mais ou menos 200 anos antes de Cristo. E Filadélfia já tem um sentido, o nome dela já tem um sentido muito bom, que significa amor fraternal, né? Que é a igreja que a gente chama que é uma igreja avivada e é uma igreja missionária, né? E a representação dessa igreja fala principalmente a partir dos anos de 1750, especialmente no século XVIII, XIX e XX. Se observarmos, irmãos, no período histórico, esse período histórico do nosso povo e da igreja, é o período onde a igreja mais foi missionária, também, né? Junto com aquele período inicial lá. Mas é o período onde a igreja mais cresceu. É a igreja onde mais missionários se levantaram. Então, a igreja de Filadélfia a gente pode associá-la com isso, porque é uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que enchia os olhos de Deus. E é uma igreja onde ela não permitiu a intromissão de falsos ensinos e falsas práticas. É uma igreja que se permaneceu fiel. É uma igreja que se permaneceu íntegra. É uma igreja que, como eu disse antes, encheu o coração de Deus de alegria, né? E aí lá no verso 8 do capítulo 3 fala o seguinte, não tem nenhuma crítica antes, né? E aí tem esse versículo, eu sei as tuas obras, eis que ante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha que palavra forte, né? Você receber de Deus isso. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da honra, da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Para tentar os que habitam na terra. Versículo uma referência muito interessante, e aí já é uma questão teológica, e só nesse jogozinho de palavra aí daria uma hora de aula e discussão aqui, se todos começassem a questionar. Olha a seguinte expressão, eu te guardarei da hora da tentação. Vocês observaram que se eu te guardar de algo, eu vou te tirar daquilo? Eu vou, aquilo você não vai estar passando por aquilo? Porque a expressão não é, eu te guardarei na.
E sim, eu te guardarei da hora da tribulação. Isso para mim tem um sentido, né? E aí gera para muitos uma discussão de passar ou não pela tribulação, de estar ou não na tribulação. Então, para a gente entender esse jogo de palavras, né? Te guardar da hora da tentação ou te guardar na hora da tentação, nos remete à possibilidade, né? Isso é um entendimento, acredito eu, de muitos teólogos, é que nós poderemos ser tirados, né? Podemos ser levados antes da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, como diz o próprio versículo. Mas isso é um outro assunto, né? A gente não pode aí se ater a essa palavra, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? E então o versículo 12, já para a gente ir terminando. A quem vencer, eu farei o coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Isso é uma outra promessa, né? Como a gente viu muitas aqui, promessas não tão agradáveis, mas essa é. Então, uma promessa da igreja de Filadélfia, né? A igreja de amor fraterno, a igreja missionária, a igreja que levou a palavra, a igreja que se manteve firme, a igreja que se manteve íntegra. E, por fim, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, né? A cidade de Laodiceia, o antigo nome dela era Hierápolis, né? O significado do nome de Laodiceia significa direitos do povo, ou governo do povo, né? Outra coisa que é interessante, voltando ao tiquinho, que eu não falei, a igreja de Filadélfia não era uma igreja de posses, de recursos financeiros, né? E é importante frisar isso porque a próxima igreja, a igreja de Laodiceia, é uma igreja rica, é uma igreja de posses, né? Mas olhe bem o que o próprio Deus fala sobre ela, né? Que era uma igreja morna, né? E a referência a ser morno é porque tem alguns relatos históricos que existia uma fonte de água termal naquela região da cidade de Laodiceia com água morna. Então, também tem essa referência aí, né? E como eu falei, a igreja de Laodiceia ela era uma igreja rica. Por quê? Porque a cidade de Laodiceia era um importante centro comercial. Era uma cidade rica, onde havia a produção de um colírio para tratamento dos olhos, ou seja, muito caro, e era produzido só nessa região. Era uma cidade situada próxima a uma região de águas termais, como eu mencionei, né? E a água chegava morna até a cidade. E diz assim no versículo 15 do capítulo 3, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Versículo 16. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E como dizes, rico sou. Eu mencionei que a cidade era rica, e a igreja era rica, né? E estou enriquecendo, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, irmãos, nessa última igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, né? Tem pessoas que, se você, a grande maioria, né? Se você colocar uma comida fria, ele come. Ela bem quente, ele come. Mas a comida morna, meio lá, ele acha aquilo ruim, né? Já pensou um café morno? Como é que é ruim para o paladar? O café tem que ser quentinho, bem quente, né? Parece que o sabor dele fica melhor, né? E o próprio Deus fala que
por ela ser morna, né? Outra coisa também. Você já bebeu água morna? Dá ânsia de vômito. Né? Desculpe a palavra aqui, mas é real isso. Dá ânsia de vômito a água morna quando a gente bebe. E Laodiceia é uma igreja que estava exatamente nessa situação. Ela nem estava firme com Deus e nem estava no mundo. Né? Ficou aquela coisa meio lá, meio cá. Né? E o próprio Deus fala, olha, você não é frio nem é morno, você não me serve de nada também. Né? Eu vou te vomitar. Né? Ou seja, quando a gente fala de Laodiceia, ela nem a sensação que dá em Deus é de vômito. Olha só como é tratado essa igreja. Né? Também uma palavra dura. Então, quando a gente fala dessas 7 igrejas, a gente viu todas elas, né, com algumas características extremamente importantes. E a gente vê que a gente precisa se enquadrar, né, dentro de cada uma. Versículo 21 diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, como eu estava falando, nós temos que nos posicionar com relação a que igreja dessa nós somos. Né? Qual a igreja? Né? Qual a igreja? Nós somos da igreja de Éfeso, Esmirna, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Seremos vomitados? Somos uma igreja morta? Né? Temos aceitado a idolatria, a prostituição dentro da nossa igreja? E quando eu falo dentro da nossa igreja, eu estou falando dentro de nós mesmos. Porque nós somos o templo. Nós somos a igreja. Cada um de nós. Cada um dos irmãos. Quando eu falo isso, eu falo para mim mesmo. Então, amados irmãos, quando a gente tem a necessidade de fazer esse panorama dos vários tipos de igreja, igrejas que estão firmes, que estão perseverantes, que estão na fé, né, que guardaram a palavra, como a igreja de Filadélfia, né, ou a igreja de Laodiceia, morna, né, ou como a igreja de Sardes, morta, a igreja totalmente morta. Qual igreja fazemos parte? Aonde temos nos posicionado? O que temos feito, né, como igreja? E quando Deus falar para nós, eu conheço as tuas obras, isso nos envergonhará? Ou isso nos encherá de orgulho, né? Porque e de satisfação de saber que Deus conhece as nossas obras e as nossas obras são boas e as nossas obras alegram o coração de Deus. Isso é que é o importante. Quais são as nossas obras e qual a igreja nós temos feito parte? Qual igreja dessas nós temos sido? A principal reflexão é essa. Qual dessas igrejas nós temos sido? Versículo 22 do capítulo 3 diz assim, e eu acho que esse versículo deveria ter letras bem maiores dentro da Bíblia. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é a palavra de Deus através de João para todos nós que tenhamos ouvidos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amados irmãos, muito obrigado pela atenção,
passei alguns minutinhos aqui, que nós começamos um pouquinho mais tarde. Agradeço a participação de todos. Aos homens aí da igreja, quero lembrar do culto, próximo dia 30, culto dos homens aqui na igreja, né? Faça um esforço para que você possa participar, convide os outros homens da igreja, né? Então, estaremos aqui, se Deus nos permitir, e que você venha, que vai ser uma bênção a sua participação no nosso culto. Deus vos abençoe, vos guarde, né? É o que te peço, é que eu peço a Deus, em nome do Filho amado Jesus Cristo, a todos nós. Amém e amém. Fiquem com Deus.